Olá, sejam muito bem-vindos ao Nanjuni, Lendo com Kim Nanjun. Nesse quadro, eu conto a minha experiência de leitura lendo toda a lista de livros indicados pelo Kim Nanjun e que já foram traduzidos para o português. Eu iniciei esse projeto em 2022, quando eu criei o Nanjuni Experiências Literárias, que se você não conhece, eu te convido a clicar nas nossas lojas aqui abaixo nos links para que vocês possam conhecer essa imersão leitora proposta pelos nossos kits. E se você quiser, você pode fazer a compra do seu kit, vai receber aí na sua casa toda uma imersão e uma experiência leitora única, além de vir fazer parte do nosso grupo exclusivo do Nanjuni no WhatsApp e receber uma playlist também exclusiva com todas as músicas já indicadas pelo Kim Nanjun nos stories do Instagram. Legal, não é? Se você gostou dessa proposta, já clica aí nos nossos links para conhecer os nossos kits, certo? E hoje, aqui no Nanjuni Lendo com Kim Nanjun, eu vou reagir a um dos livros lidos pelo Kim Nanjun, um dos clássicos lidos por eles, e contar um pouco como foi a minha experiência lendo Walden, A Vida nos Bosques. Walden, A Vida nos Bosques, não sei ao certo o título desse livro, é um manifesto escrito por Thoreau em 1854, um manifesto a favor da natureza e da liberdade. O livro é composto de 18 ensaios que foram escritos ao longo de 2 anos, 2 meses e 2 dias, em que o Thoreau, o autor do livro, ficou imerso morando em uma floresta. Essa é a premissa do livro, mas eu já fiquei sabendo de algumas fofocas literárias que, na verdade, ele não passou o tempo todo morando lá naquele espaço. Ele ia e vinha para a cidade, para a casa da mãe, pedir reforço e fingiu, estar ali esse tempo todo morando na floresta de uma forma minimalista. Não conferi para ver se essa história é verdade ou não, é daquelas fofocas literárias interessantes da gente saber. É uma história que se propõe a falar da transcendência e da conexão entre o homem e a natureza. A princípio, é um livro que vai falar bastante sobre essa questão de que nós, seres humanos, podemos viver com menos. A gente não precisa de tanto para poder viver bem, Então é uma proposta aí de ideia de uma conexão muito profunda com a natureza e essa ideia também de minimalismo, Da gente ter menos e nesse consumo de se ter menos a gente consegue viver melhor e até as nossas relações com os outros fica melhor nesse sentido. Mas antes de contar para vocês como foi a minha experiência de leitura com este livro, chegou aquela hora que eu gosto muito de fazer com vocês. Eu ler um pedacinho do livro para que vocês entendam como funciona a linguagem desse autor. Então dá um pause no vídeo, vai lá pegar seu chazinho, um café, o que você gostar de beber e volta para acompanhar essa leitura comigo. Capítulo 1, Economia. Quando eu escrevi estas páginas, ou na verdade o grosso delas, eu vivia sozinho na mata, a mais de 1,5 km de qualquer vizinho, em uma casa que eu mesmo construí às margens do lago Walden, em Concord, Massachusetts, e ganhava a vida apenas com o trabalho de minhas mãos. Morei lá por 2 anos e 2 meses. No momento, sou novamente um residente temporário da vida civilizada. Não imporia tanto os meus assuntos à atenção dos leitores se questões muito particulares não tivessem sido levantadas pelos moradores da minha cidade acerca de meu modo de vida, o qual alguns chamariam de impertinente, embora não me pareça nem um pouco impertinente, mas sim, levando em conta as circunstâncias, muito natural e pertinente. Alguns me perguntaram o que eu tinha para comer, se não me sentia solitário, se não sentia medo e coisas do gênero. Outros ficaram curiosos para saber que parte de meus ganhos eu devoto a propósitos de caridade. E alguns, que têm família grande, quantas crianças pobres eu sustentava. Portanto, peço aos leitores que não têm interesse particular em mim que me perdoem se eu me encarregar de responder a algumas destas questões neste livro. Na maioria dos livros, ou eu ou a primeira pessoa é omitido. Aqui será mantido. Isso, no que diz respeito ao egotismo, é a principal diferença. Não deveria falar tanto sobre mim mesmo, se houvesse alguém mais que eu conhecesse tão bem. Infelizmente, estou confinado a este tema pela estreiteza de minha experiência. Além do mais, eu, de minha parte, exijo de cada autor, primeiro ou último, uma narrativa simples e sincera de sua própria vida, não apenas o que ele ouviu sobre outros homens. Narrativas que parecem destinadas a parentes de uma terra distante, pois se foi vivida com sinceridade, deve ter sido em uma terra distante daqui. Talvez estas páginas sejam endereçadas mais particularmente a estudantes pobres. Quanto ao resto de meus leitores, tomarão tais porções conforme as ofereço. Confio que ninguém vai esgarçar os pontos ao colocar o casaco,
pois ele pode prestar um bom serviço a quem serve. Vou parar aqui nessa parte introdutória, porque já deu para ter um gostinho aí de como funciona a escrita do Turreau. E eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele certo, mas vocês me perdoem caso eu não esteja, ok? Vou contar um pouco então como foi a minha experiência com esta leitura. Walden foi um dos livros mais difíceis de concluir da lista do Kim Nam-joon até agora. É um livro que não tem nada a ver com aquilo que eu acredito ou que combina comigo. Além do que, o autor é bastante egocêntrico e machista em suas narrações. Em muitas frases problemáticas, ele vai trazer ali um olhar bastante patriarcal e muito misógino com relação às mulheres. Para além disso, também tem aí a forma como ele se retrata as pessoas que têm menos condição financeira do que ele, e você vê que realmente aí já na introdução mostra-se que esse livro é um grande eu, um grandíssimo eu, onde Turreau quis mostrar ao mundo o como ele é um ser que pode viver com menos. Então assim, conforme eu disse no início da minha fala a respeito do livro, foi bastante difícil eu encerrar essa leitura. E talvez eu tivesse desistido dela bem antes, se não fosse por indicação do Kim Nam-joon e um livro que ele já leu, provavelmente, né? Porque a gente não tem muita certeza a respeito da leitura dele ou não. Então, aproveitando que estou falando, né, em que momento esse livro aparece como indicação pelo Kim Nam-joon, ele já foi visto como parte das listas de livros lidos pelo Kim Nam-joon, ou de indicações dos livros lidos pelo Kim Nam-joon, de bibliotecas sul-coreanas, ou até mesmo das estantes da casa dele, que os fãs, né, os ARMYs, ficam cavucando as fotos para ver quais são os títulos que ele tem lá na estante da biblioteca pessoal dele. Essa foi a minha experiência com Walden, mas agora eu quero ouvir vocês. Quem já leu esse livro, vem me contar aqui nos comentários o que achou dessa leitura, se teve a mesma impressão que eu ou não, se gostou do livro, porque tá tudo bem o livro funcionar para alguns leitores e para outros não. E compartilha esse vídeo com outras pessoas que gostariam de saber um pouco mais sobre esse livro e a relação de leitores com ele. Se você gostou, já faz aquele caminho que eu sempre peço para vocês, de deixar um curtir aqui no vídeo que me ajuda bastante, compartilhar com outros leitores e já se inscrever aqui no meu canal ou começar a me seguir, porque isso também ajuda bastante e fortalece esse projeto que é o Nanjuni Lendo com Kim Nam-joon. Eu espero que vocês tenham gostado, eu trago próximas reações logo mais. Tchau, tchau!